Boa noite, igreja. Vamos continuar nosso estudo. A segunda carta de Paulo a Timóteo. Hoje é o capítulo 3, dos versos 10 a 17. Irmãos, fazer um resumo rápido antes de a gente entrar no texto. Qual era o contexto dessa carta? Os irmãos lembram? O que estava acontecendo ao redor? A gente vai resumir rapidamente. A igreja do Senhor estava sofrendo grande perseguição, uma perseguição muito forte. O imperador da época, o imperador Nero, estava acusando a igreja de assediar Roma e por isso começou a perseguir a igreja de Deus. Todo mundo que confessava Jesus Cristo como Senhor, ele estava perseguindo e estava botando na cadeia e assim matando. Então isso é o contexto da época, quando Paulo escreveu essa segunda carta a Timóteo. E Paulo estava preso em Roma por causa dessas acusações. Ele estava detido, esperando ali a sua sentença. E foi a sua sentença de morte. Hoje a gente sabe que ele foi sentenciado e morreu nessa segunda prisão dele. Paulo, como eu disse, já a gente vem falando isso, a gente vem reforçando essa fala. Paulo está preparando Timóteo, orientando Timóteo a passar o seu bastão, a passar o seu ministério, continuar o seu ministério. E daí ele escreve essa segunda carta a Timóteo. Hoje o texto que vamos ler dá continuidade. 2 Timóteo 3, do 10 ao 17. A gente vai dividir em duas partes. Primeiro a gente vai ler do 10 ao 13 e depois a gente vai ler o restante. Primeiro ponto que nós vamos destacar aqui, nesse texto que vamos trabalhar hoje, Paulo queria dizer duas coisas específicas para Timóteo. A primeiro ponto, Paulo elogia Timóteo por sua firmeza. Ele incentiva Timóteo com as palavras, confirmando assim a Timóteo como pastor. E daí ele vai falar essas seguintes palavras no versículo 10. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança. Verso 11. As perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, quantas perseguições suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Contudo, os perversos, os impostores, irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, Deus Santo, muito obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de estar aqui falando da Tua palavra. A Sua palavra é viva, é poderosa, Pai. Só ela tem poder de mudar um ser humano, mudar o rumo de um ser humano, converter, Pai, um ser humano. E que a Sua palavra seja o nosso alimento hoje, Pai, para que nós saímos aqui alimentados com ela, para caminharmos, Pai, durante esses dias, essa semana, e que a gente possa ler a Sua palavra todos os dias. É isso que a gente ora, te pedindo em nome de Jesus. Amém. Verso 10. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor e a minha perseverança. Olha o que Paulo fala a Timóteo. Elogios ao filho na fé, Timóteo. Timóteo estava seguindo o exemplo do seu professor, do seu mestre, e sendo bom servo do Senhor, bom servo de Cristo. E a gente aprende com esse texto que nós devemos reconhecer bons exemplos de seguir.
E Timóteo aqui estava seguindo o exemplo do seu mestre, Paulo. Verso 11. As perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Tanta perseguição suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. Timóteo conheceu Paulo na sua primeira viagem missionária. Paulo sai na sua primeira viagem, a região da Galáxia, e ele ali visita essas 3 cidades, Antioquia, 3 regiões da Galáxia, Antioquia, Icônio e Listra. E Timóteo morava em Listra. Paulo conhece ele ali. Timóteo conheceu Paulo nessa viagem, nessa primeira viagem. E ele viu o que Paulo sofreu, o que aconteceu com Paulo. Nessa cidade de Listra, Paulo passa pregando a palavra em Antioquia, Icônio e depois em Listra. E essas 2 cidades anteriores que ele passou, os judeus ali começam a perseguir ele, indo atrás dele para ver o que ele estava fazendo e para defender, né, e contra as palavras dele. E chega em Listra, esses judeus, né, que eram contra o apóstolo Paulo, contra o que Paulo pregava, eles arrastam a multidão, incentivam a multidão a apedrejar Paulo. Olha só. E Paulo sofreu um apedrejamento ali. E foi dado como morto. Acharam que ele estava morto e tiraram ele, arrastaram ele para fora da cidade. Vamos ver isso. Está lá em Atos 14, 19. O irmão que achar, que se sentir vontade, se quiser ler, para participar também. Atos 14, 19. Sobrevieram, porém, os judeus de Antioquia e de Icônio, e tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Eles pensaram que Paulo estava morto, não quiseram deixar ele na cidade, arrastaram para fora. E Timóteo, nessa cidade, estava presente, ele presenciou isso, ele viu isso. O verso 12. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Aqui Paulo confirma em um texto: todos aqueles que quiserem viver verdadeiramente em Cristo Jesus serão perseguidos, de uma forma ou de outra. A gente falou sobre perseguição na mensagem anterior, a gente falou sobre isso, e vimos lá que, dependente do que aconteça conosco, Jesus está no nosso barco. Então a mensagem foi em cima disso. Independente se tem perseguição ou não, Jesus está no nosso barco. Quando a gente inicia uma vida cristã, o barco é colocado no mar. Você começa a navegar. Às vezes vem ondas pequenas, mas às vezes também vem ondas grandes, furacão, turbulência, tempestade. Mas é importante a gente saber que Jesus está conosco. Verso 13. Contudo, os perversos e os impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Aqui Paulo estava, até o verso de 10 a 12, Paulo estava dando as instruções, elogiando Timóteo e falando o que ele tinha visto. Agora ele muda de ideia. Esses irmãos perceberam, ele muda, troca de ideia. Ele diz: contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Dizendo que os perversos, os impostores, os falsos cristãos, os falsos mestres irão de mal a pior, enganando e sendo enganado. Então é isso que Paulo fala aqui. Timóteo deve se manter firme nas verdades que ele aprendeu. O segundo ponto que vamos trabalhar agora, Paulo exorta Timóteo a permanecer firme na palavra de Deus. Agora vamos trabalhar 2 Timóteo 14 ao 17. Quanto a
você, porém, permaneça nas coisas que você aprendeu. Permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem aprendeu. Porque desde criança você conhece as letras, as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e pleno, preparado para toda boa obra. Permaneça nas coisas que você aprendeu. Está lá no 14. Entre 14 e o 15. Entre 14 e 15. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e nas quais tem convicção. Você sabe de quem aprendeu. De quem Timóteo aprendeu? Quem que ensinou Timóteo? Responderam aqui, eu ouvi. Quando Timóteo ainda era pequeno, alguém teve que ensinar ele. E quem ensinou foi a avó Lode e sua mãe Eunice. Está lá em 2 Timóteo 1:5. Algum irmão também, alguma irmã quiser ler? Recordo-me da sua fé não fingida. Estou convencido de que também habita em você. Amém. Então, o que Paulo quer dizer a Timóteo? Quanto a você, Timóteo, permaneça nas coisas que você aprendeu desde criança. Quem te ensinou? Sua avó e sua mãe. E também na juventude, o próprio apóstolo Paulo ensinou ele. Então, Timóteo aprendeu, teve mestres, pessoas que ensinaram a ele de alto calão, de conhecimento. Permaneça na palavra do Senhor. Permaneça na palavra. Agora, verso 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Essa parte do verso 16, a parte A. Toda a Escritura é inspirada por Deus. O que quer dizer isso, irmãos? Toda palavra que está aqui, esse é o ponto que eu quero destacar para os irmãos, seja um tio, seja um A, qualquer letrinha, qualquer ponto, ela é inspirada por Deus. Não tem nada aqui do homem. O homem, ele participou, porque a palavra de Deus foi para o ser humano, foi para nós. Porém, Deus usou o homem, porque tinha que trabalhar dentro da história, dentro da cultura, dentro do local. O homem se comunica com o próprio homem. Mas Deus inspirou toda a Escritura. Então é importante a gente saber, em qualquer debate, qualquer assunto, se você ouvir, não, que esse assunto aqui não é inspirado. Isso não existe. Toda palavra, qualquer ponto, qualquer tio, é inspirado por Deus. Não existe nada que não seja. Tá bom? Destacar isso aqui que é importante. Por quê? Porque tem ideias, teologias, pensamentos que diz que parte é e parte não é. Isso tira a autoridade da palavra de Deus. O que o mundo quer é isso, tirar a autoridade. E a gente sabe que a Bíblia, a palavra de Deus, ela é máxima. Ela está em cima de todas as coisas. Ela está acima de todas as coisas. Então não existe isso. Tudo que está aqui é inspirado por Deus. Como inspirado por Deus? Como foi isso? Vamos lá. Êxodo 17:14. Algum irmão também pode ficar à vontade? Vamos participar? Então disse o Senhor a Moisés:
Então, irmãos, antes, como é feito, como era? A palavra do Senhor era aprendida oralmente, falada. Um pai passava por filho e ia oralmente passando, ensinando. Mas chegou certo tempo, até com a sabedoria de Deus, a gente ia começar a esquecer alguma coisa, e Deus falou: escreve. Antes era da família, os antepassados, ia contando, o pai ensinava, sentava no filho, senta aqui. E sentava lá e contava a história. Ó, Deus fez isso, fez aquilo, aconteceu isso, e ia falando. E o filho aprendia e passava para o seu filho, e assim ia. Mas chegou um ponto que Deus decidiu, né, como a gente viu que é Moisés. Moisés, escreve. Então Moisés foi inspirado por Deus. Como foi inspirado? No grego, isso é mais forte para a gente. No português, inspirado. Mas no grego quer dizer o quê? Sopro de Deus. Deus soprou. Deus falou. Deus ditou para ele. Então, por isso, como pode? Vamos lá. A Bíblia tem 39 livros no Antigo Testamento, 27 no Novo, 35 gerações que foram escritas a palavra do Senhor, mais ou menos aproximadamente um tempo de 1500 anos, desde o Gênesis até o Apocalipse, 40 autores diferentes. Irmãos, não tem nenhum erro, nenhuma falha. Como pode isso? A explicação e a resposta está, porque uma só pessoa ditou, uma só pessoa inspirou um ser humano, e foi o próprio Deus. Então, a gente, ser humano, às vezes não entende algumas coisas aqui, aí o outro, eu compreendo de uma maneira, o outro de outra maneira, e a gente faz confusão. Mas a Bíblia não tem confusão. Um ponto completa o outro, e como eu falei outra vez, a Bíblia é um quebra-cabeça. Ela se encaixa toda, perfeita. E quando a gente consegue compreender isso, a gente conseguir compreender isso é muito bom, porque aqui está a palavra do Senhor. Se a gente pegar isso para a gente, essa palavra do Senhor, a palavra do próprio Deus, a gente vai viver bem, não vai ter dificuldade. Aquilo que Deus quer para nós, a Bíblia é a instrução de Deus para nós. Como pode isso? 1500 anos, desde o primeiro ao último, e não tem nenhuma falha. Irmãos, quantas pessoas tentaram defamar e achar um erro aqui? Ninguém achou até hoje. Por quê? Porque a Bíblia é a palavra de Deus. E ela é a máxima para a gente. Irmãos, se você crer e começar a ler a Bíblia muda a sua vida. Muda a sua casa, muda a sua família. É só você começar a ler. Todos que se dedicaram, se debruçaram sobre ela, mudaram suas vidas. Diversos testemunhos. E ela é viva. É a palavra de Deus. Ela fala com você. Ela fala com você. Se você ler com fé, orando, buscando, o Espírito Santo te iluminando, ela fala com você, ela te orienta. Qual é o propósito dela? Está lá, na parte B do versículo 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução da justiça. Quer dizer o quê? Educação na justiça, educar você na justiça. Justiça de quem? Dos homens? Justiça de Deus. E ela para a gente, no verso 17, ela preparar a gente, mostrar a revelação de Deus, a gente conseguir enxergar quem é Deus, qual o desejo dele, o que ele tem para a gente. Isso é a palavra do Senhor. A Bíblia não é simplesmente um livro. Ela é a palavra de Deus. Ela é a revelação de Deus dada ao homem. Eu desafio você, qualquer pessoa que está ouvindo nessa internet, achar um erro aqui. Não tem. Porque o próprio Deus revelou ela para nós. Toda a Bíblia é inspirada por Deus.
Vamos ver Jeremias 36, 2. Algum irmão? Cadê a Bíblia aberta, irmãos? Pegue um bolo e escreva nele todas as palavras que falei a você a respeito de Israel. Então, primeiro foi... Desculpa, irmão, pode... Tá bom, daí. Primeiro foi Moisés, lá no início, e agora Jeremias. Jeremias, anota aí, pega um rolo. Agora Apocalipse, lá no final, o último livro. 1:11. Irmãos, a Bíblia foi ditada pelo próprio Deus, foi inspirada pelo próprio Deus. Por isso, a Bíblia é a palavra de Deus. Conclusão, irmãos, para a gente encerrar. Irmãos, certo jovem foi fazer uma viagem, primeira viagem missionária dele, onde Paulo teve, primeira viagem missionária. Era uma viagem rápida. E embarcou com um amigo dele para ir buscar ele. 2 amigos. Chegando lá, o amigo foi buscar ele. E aí, tá pronto? Calma aí, vou ajeitar umas coisas aqui. Ele respondeu. E ele começa a listar, falar uma lista. Tem que levar um mapa, uma lâmpada, uma bússola, um espelho, alguns livros poéticos, algumas bibliografias, algumas coletâneas de cartas antigas, um livro de cântico, um livro de história, um prumo, um martelo, uma espada e um capacete. A essas alturas, os amigos estavam ouvindo aquilo e falou assim: meu amigo, o carro está cheio, não tem espaço para mais nada disso. Não tem como você levar mais nada disso. E ele chegou com o amigo, tudo está aqui. Então ela é lâmpada, bússola, é só para a gente crer. Você crendo, ela pode mudar a sua vida. E a revelação máxima da Bíblia, ela revela Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, que veio aqui e morreu pelos nossos pecados. Aquele que crê em Jesus Cristo como Filho de Deus e se arrepende dos seus pecados, esse é que é de Deus, o próprio Deus da salvação. E essa é a promessa da Bíblia, que aquele que se arrepender, sinceramente, tem vida eterna. Isso que João 3,16 prega. E com isso eu encerro minha palavra, agradeço a oportunidade. E a equipe de louvor vai trazer uma música também, inspiração, a palavra de Deus, logo após o pastor.
dizer